Que joia a gente se reunir nessa noite para encerrar essa série juntos, uma série que acompanhou a gente ao longo desse mês todo, ao longo de julho, e agora a gente pode encerrar juntos, percebendo o que Deus quer fazer, o movimento que Ele quer fazer depois de tanta conversa, de tanta elucubração, a gente poder perceber que há algo que Ele quer que a gente faça, não só algo que Ele quer fazer em nós. A gente vem conversando então sobre esse tema, orações perigosas, um tema que é a princípio um tanto estranho. Como assim oração pode ser uma coisa perigosa? Oração deveria ser uma coisa boa, a gente ora, a gente está conversando com Deus, mas aí a gente entende que na verdade existem geralmente dois tipos de oração. Existem as orações que a gente tem chamado de inofensivas, aquelas que são centradas em nós, que tem a ver com os nossos pedidos, com as nossas necessidades, as nossas lutas, as nossas angústias pessoais, uma coisa muito individual, uma coisa muito íntima, e que tem a ver com o relacionamento que a gente está desenvolvendo com Deus. Como a gente acabou de cantar aqui, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E Ele quer se relacionar com a gente, Ele quer ser nosso amigo. Isso é muito bom. E quando a gente ora, a gente se aproxima e conversa com Ele. É isso que acontece. A gente começa a desenvolver um relacionamento, e esse relacionamento vai amadurecendo, vai se desenrolando de uma maneira que a gente percebe que falta alguma coisa. E o que falta muitas vezes é exatamente isso, a gente perceber que as nossas orações, as nossas conversas estão muito centradas em nós, no nosso próprio umbigo, na nossa vontade, na nossa necessidade. E aí então que entram as orações perigosas, o desafio de crescer, de amadurecer no relacionamento com Deus, quando a gente centra a nossa conversa nele, não em nós, percebendo que Ele é o centro, e não o nosso eu, o nosso ego, a nossa vontade. Foi assim que a gente caminhou ao longo de todo o mês de julho, falando a respeito desse tema, desenvolvendo algumas questões. No primeiro final de semana a gente conversou sobre esse tema, ensina-nos a orar, e com Jesus a gente pôde aprender como fazer uma oração, como conversar com o Pai, Ele ensinando, nada melhor do que Jesus, o Deus Filho, que é o nosso modelo, o nosso Senhor e Salvador. No segundo final de semana a gente falou, já fazendo uma oração perigosa, audaciosa, aumenta a nossa fé. E a gente percebeu que quando a gente ora pedindo isso, chuvas de provações, de situações que vêm ao nosso encontro para colocar a nossa fé à prova, para lapidar o nosso coração e aumentar a nossa fé. Terceiro final de semana a gente fez uma oração ainda mais ousada. Seja feita a tua vontade. E como é difícil a gente entregar a nossa vontade de volta para Deus. Como tem sido difícil exercitar isso. Eu não sei para você, mas para mim, cada semana que eu volto nesse tema, eu fico pensando quantas vezes por dia eu tenho que fazer essa oração de entrega, de devolver, assim como o próprio Jesus fez. E a semana passada, nós falamos sobre essa necessidade de Deus sondar o nosso coração. A gente orou, sonda-me, prova-me, usa-me. E nesse audacioso pedido, a gente pediu para Deus passar aquela sonda, mergulhar no nosso interior, trazer lá das profundezas tudo que existe, o que há de bom e o que também não é bom, para separar, para moldar o nosso caráter, para moldar aquilo que está dentro e precisa ser trabalhado, porque é sentimento ruim, que não é bom a gente ficar alimentando, sentimentos que não levam a trazer frutos de paz, de alegria, de bondade, mas que trazem frustrações e raiva, ódio, e tudo isso a gente pôde trabalhar um pouquinho a semana passada. Se você não veio, não pôde estar aqui com a gente,
Eu indico para você acessar o nosso site, acessar também o nosso canal no YouTube, Comunidade Campolim. Lá você vai poder encontrar essas palestras e assim pegar toda essa conversa que já aconteceu até aqui. E hoje a gente vai encerrar então falando de um tema também nada fácil. Envia-me. Uma oração perigosíssima, porque quando eu fiz essa oração, Ele enviou. Quando eu ousei fazer essa oração um dia lá na minha adolescência, quase juventude, com meus 17 anos, Ele falou, tá bom, eu vou te enviar. Então Ele responde mesmo. E que bom que Ele respondeu, não estou reclamando não, viu gente? Eu estou feliz porque Ele respondeu. E agora a gente pode perceber que Ele continua fazendo isso na vida de outras pessoas. Essa é a mensagem que vai fechar a série, que vai nos lançar o desafio pensando em tudo que a gente já conversou aqui. Por isso eu queria começar fazendo uma pergunta para você. Pensa um pouco antes de responder, se é que você precisa me responder. Pensa aí. Em que tipo de mundo você gostaria de viver? Qual é o mundo ideal para você? Como seria esse mundo ideal para a gente viver? Pensa um pouco. Alguns vão dizer que é um mundo de paz, sem guerras, sem sofrimento, sem doença, sem choro. Isso passa na nossa cabeça. Sem corrupção. Um mundo onde haja mais igualdade, onde não haja sofrimento, não haja falta de comida, de abrigo para qualquer pessoa. Eu sei, a gente pensa nessas coisas, mas eu sei que também a gente pensa em outras coisas. Como, por exemplo, eu queria ter muito dinheiro para comprar tudo aquilo que eu tenho sonho de comprar, vontade. Eu queria, na verdade, ganhar na Mega Sena, que nem aquele cara ganhou ontem, ou antes de ontem, no sorteio, que estava acumulado não sei quantos meses, e agora está aí curtindo a vida numa boa. Eu queria isso. Eu sei que a gente pensa, quando a gente tem esse tipo de pergunta, muito mais na gente do que em outros. A gente pensa também na paz mundial, naquela resposta de Miss, né? Quando perguntam para Miss, qual que é o que você quer, gostaria que o mundo vivesse? Paz mundial, né? A Miss responde isso. Toda concorrente a Miss responde isso. Mas além desse caráter, dessa máscara que a gente usa de Miss, de vez em quando lá dentro tem outras coisas não tão bonitas, que são as nossas vontades mesmo, egoístas, fruto da nossa cultura, que é uma cultura consumista. A nossa sociedade, ela é chamada de sociedade do consumo. E não é à toa. Mas é porque a gente consome coisas, muitas coisas, e consome pessoas como se fossem coisas. E as descarta quando elas não servem mais, quando elas não nos oferecem mais nada. Assim como a gente descarta um computador, um celular, quando ele já não serve mais, ficou ultrapassado. Essa é a nossa realidade. E é por isso que quando essa pergunta aparece também na superfície um pouco desse desejo de algo que seja bom para mim. Eu queria que alguma coisa de bom acontecesse comigo. E tudo bem a gente querer, não é errado. Mas isso mostra também um pouco onde está o nosso coração, onde está a nossa motivação. Eu sei que nesse cenário caótico de crise ético-político-econômica que a gente vive no nosso país, às vezes o que a gente mais pede é que a gente tenha o emprego, que a gente consiga manter o nosso emprego, e às vezes a gente não percebe que a nossa oração está focada só nisso. Mas aquela pessoa, aquelas centenas, milhares de pessoas que estão desempregadas, não fazem parte da nossa oração, do nosso foco de ação. É disso que a gente vai conversar um pouco hoje. Dessa dificuldade de olhar um pouco mais amplo do que o nosso próprio umbigo. Porque às vezes o que importa é isso. Eu receber os meus 3 milhões de propina,
embolsar essa grana, mesmo que isso custe a quebra de uma grande empresa, que faz falta no orçamento de um país como o nosso, para cuidar de crianças em escolas, servir merenda, que muitas vezes é a comida para aquelas crianças do dia, mesmo que seja para desviar uma verba que ia para comprar remédios para os hospitais públicos, pessoas que precisam e não têm como comprar. Mas essa é a mentalidade. Essa é a mentalidade pecaminosa. A nossa cultura tem coisas boas que são criadas por Deus, à imagem e semelhança de Deus. Mas a nossa cultura também ela é apodrecida pelo pecado. E não tem como negar como é apodrecida. E para a gente então refletir um pouco nesse tema, eu escolhi esse texto que está lá em Isaías, no capítulo 6, um texto conhecido, e que você pode acompanhar comigo aqui, a gente vai conversar sobre ele juntos. Diz o texto: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Vamos dar uma pausa aqui nessa cena, nesse primeiro bloco da cena que está acontecendo aqui. Nós vemos uma forma visual de revelação de Deus. Deus se revela a Isaías de uma forma visível e se comunica com ele através dessa visão. E é interessante, seres sobrenaturais aparecem, coisas que a gente não costuma ver no dia a dia, mensageiros de Deus, dando glórias e mostrando aquilo que é a verdade, que o Senhor é incomparavelmente santo, o Senhor é perfeito, Ele é santo e revela a sua santidade por meio das suas ações, das suas decisões. E é aqui que Isaías se encontra nesse momento, olhando para essa cena, e olha só o que acontece, dando um play aí, continuando. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Vamos dar uma pausa aqui. Imagina essa cena, continua pintando essa cena na sua mente. Ao som dos serafins, a sala começa a tremer. Se enche de fumaça o ambiente. E cria-se esse ambiente meio aterrorizante. Isaías começa a sentir o peso de tudo isso. Ele começa a se sentir extremamente culpado por estar ali, presente naquela cena, visualizando tudo que está acontecendo, porque ele sabe que a presença de Deus não permite que haja impureza, que haja pecado, que haja desvio da sua vontade. E ele se coloca exatamente como um culpado, como um pecador. E ele fala: meu, estou perdido, estou arruinado, estou aniquilado, estou morto, porque eu vi o Senhor. Isso não podia acontecer. Na tradição judaica, ver o Senhor face a face era morte na certa. Nessa condição de pecadores, principalmente. E ele confessa o seu pecado ali naquele momento, dizendo: eu não podia. E ele confessa o pecado do povo também, o povo de Israel, que você sabe que era o povo que Deus escolheu para ser o povo dele, não cumpriu a parte do acordo que era a parte que lhe cabia. Desobedeceu, desonrou a Deus, não conseguiu ser luz para as outras nações, pelo contrário, se deixou contaminar pelas outras nações, se deixou influenciar e assim se perdeu na idolatria, na podridão da corrupção.
E é esse o povo de Isaías. E ele está ali, naquela cena. Interessante que ele percebe que ele é pecador, ele percebe que ele está arruinado. Ele diz, eu não tenho condições, mas ele percebe também a presença de Deus e glorifica a Deus e reconhece o Senhor como Deus. É interessante perceber que, ainda que numa situação aterrorizante que ele vivia, ele consegue separar e ainda consegue glorificar a Deus e dar a devida honra a Ele como Rei, como Senhor. Ele percebe a presença de Deus, o único Deus verdadeiro. Esse é o quadro até aqui. Vamos seguir mais um pouquinho. E essa é a terceira e última cena de hoje. O anjo vem com a brasa viva. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. O serafim vem com uma brasa lá do altar e toca a boca de Isaías. Você está purificado a partir de agora. Você tem condições a partir de agora de estar na presença de Deus. A culpa é removida. Remetendo, essa imagem nos remete lá na frente à vinda do Messias, quando Jesus nos desculparia, tiraria de nós a culpa por meio da sua morte e ressurreição. E é a partir desse movimento que Deus faz em direção a Isaías, que eles podem ter um diálogo, que eles podem conversar, que Isaías pode permanecer na presença de Deus sem ser morto, sem ser aniquilado. O que era impossível antes, agora é possível. E começa aqui um processo de reconexão. E ele faz, então, nessa conversa, uma oração que a gente chama de perigosa. Deus pergunta, quem enviarei? Quem irá por nós? E ele responde orando, ousadamente orando, eis-me aqui, envia-me. Qual que é o contexto dessa cena? O ano é o ano de 740 a.C. Essa informação a gente consegue praticamente datar essa época pela informação que o próprio profeta dá. Ele diz que no ano da morte do rei Uzias aconteceu isso tudo. Então, esse é o período da história. O que está acontecendo ali? Como eu já adiantei, o povo está vivendo de uma maneira corrupta, totalmente desviado da vontade de Deus, totalmente longe dos caminhos que o Senhor tinha planejado para eles. Os governantes corruptos, o povo corrupto. Tudo muito diferente do que a gente vive hoje, obviamente. Isaías era um nobre, um aristocrata, um homem estudado, e que ouve a voz do Senhor, ouve esse chamado e atende esse chamado. O período que a gente chama de pré-exílio, de pré-exílico, antes do povo ser levado para a Babilônia cativo e ficar lá, como o Senhor haveria de dizer através de Isaías. Esse é o contexto dessa cena. Isaías, na verdade, já tinha passado por uma conversa anterior com Deus, Deus já o havia chamado, e aqui o que Deus está fazendo é reconvocando Isaías, recolocando Isaías no trilho, relembrando o que haveria de ser feito, o que ele deveria dizer, e ele atende esse chamado. Mas o interessante é perceber que em meio a esse clima todo, esse ambiente todo que está pintado nesse quadro de corrupção, de desvio, de afastamento, há uma intervenção divina. Deus sempre faz isso ao longo da história. Ele sempre intervém. E nesse momento, mais uma vez, ele está fazendo isso. Ele chama Isaías, envia Isaías para mandar um recado para o povo e dizer: vocês vão ter que ir para o exílio, passar um período de juízo sobre vocês. Depois, vocês vão voltar.
mas agora vocês precisam ser disciplinados. Deus faz isso, se você lembra muito bem a história de Noé, aquele momento da história também era um momento muito caótico, os homens e mulheres tinham se afastado, diz o texto bíblico, já não buscavam mais a Deus, viviam de modo totalmente contrário à vontade de Deus. Deus intervém. Eu acredito que Deus também está intervindo no nosso momento histórico. Nós vivemos momento caótico de corrupção, de afastamento. É muito raro encontrarmos pessoas fazendo o que a gente está fazendo aqui hoje. Não é o padrão de buscar a Deus, de em comunhão, adorá-lo. Buscar um grupo pequeno ao longo da semana. Isso não é a nossa cultura, infelizmente. E Deus com certeza está querendo dizer algo através dessa palavra, nos mostrando que sempre vem ao nosso encontro quando a gente clama, e sempre vem ao nosso encontro, mesmo quando a gente não clama, quando a gente está alheio à vontade dEle, rebelde à vontade dEle. Veja só que interessante, são 3 movimentos muito claros nesse texto. O primeiro deles, e que às vezes não fica claro para a gente, Deus fala. O texto diz: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Deus fala através de pessoas, Ele usou pessoas para falar. Os profetas geralmente eram esses escolhidos na história antiga do povo de Israel. O profeta era chamado de boca de Deus para mandar a mensagem, a orientação que Deus queria, as decisões que o povo deveria tomar. Hoje em dia é um pouco diferente, com a vinda de Jesus, o Espírito Santo está entre nós e a palavra que Ele deixou registrada através do Espírito Santo que orienta, ilumina o nosso coração, é suficiente para nos orientar. O que a gente está fazendo hoje aqui é isso. Eu não sou um profeta, juntos estamos estudando essa palavra que foi deixada pelo próprio Deus como registro da vontade dEle. Mas é interessante esse verbo que está em negrito, conclamando. O verbo conclamando, que no hebraico, amar. Uma voz de comando. Uma ordem. Deus como um general chamando. Chamando para dar uma ordem, para dar uma instrução. E é isso que Ele faz. A voz dEle clamando e conclamando e dizendo o que Ele queria que acontecesse. O Espírito Santo hoje é essa voz que fala ao nosso coração. E a oração, aproveitando essa ideia de que Deus fala, ela é sempre uma segunda palavra, ela é sempre uma resposta ao que Deus já falou. Fica claro aqui que antes de qualquer coisa, Deus fala, Deus se mostra, Deus se revela. Depois há a contrapartida humana. Quando a gente vai orar, a gente está buscando a voz de Deus. A gente está buscando a orientação dEle. Não é a gente que inicia a conversa, é Ele que nos chama para conversar. Era assim desde o início, na criação, quando Adão e Eva viviam no paraíso, e lá eles tinham uma vida perfeita, aquela que a gente imaginou no começo, de como seria um mundo ideal. E lá Deus os chamava, todo final de tarde: Adão, Eva, venham cá, vamos conversar. E conversava sobre o dia, e eles tinham um tempo gostoso juntos. E assim, era o plano dele para nós. Essa é a expectativa dele, que a gente continue tendo essas conversas. E ele dá a primeira palavra. A primeira palavra que ecoou no universo foi a palavra de Deus, dizendo: haja luz. E houve luz. E a partir da palavra dele, tudo se fez. Essa palavra não é uma palavra simplesmente dita, mas é uma palavra com poder. É uma palavra com capacidade de transformação, de criação. Por isso que é tão bom
a gente poder conversar com Deus, porque é algo transformador. Veja só o que diz Hebreus no capítulo 1, versos 1 a 3. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. É isso. Jesus é o Rei do universo. Juntamente com o Pai, a palavra deles criou todas as coisas. A palavra poderosa deles faz tudo do nada. E é essa palavra que vem ao nosso encontro. Jesus é o Verbo, como diz João, que se torna gente, o Verbo encarnado, que vem habitar entre nós, que vem para fazer aquilo que só Ele poderia fazer, tirar a culpa que estava sobre nós, do pecado, da falta de conexão com Deus, que o ser humano perdeu, quando o pecado entra, quando a decisão de querer ser igual a Deus ou ser superior a Deus toma conta do coração do ser humano. Quando a gente reflete então sobre a palavra de Deus, a gente está ouvindo Deus falar. Quando a gente se rende a essa palavra, a gente está se rendendo a Jesus, o Senhor, que é palavra, e viveu essa palavra, essa promessa viva que Ele se tornou. Ele é o caminho para a nossa restauração, para que aconteça aquilo que aconteceu com Isaías, como um trailer, como um mostruário, um exemplo da purificação dos lábios impuros, do coração apodrecido, possa acontecer também com a gente. Eu não sei você, mas essa é a notícia mais maravilhosa do planeta. E às vezes a gente passa por ela assim, Jesus morreu. Essa é a notícia mais espetacular que alguém poderia te dar. E às vezes a gente passa por ela e nem se dá mais conta. E às vezes a gente nem valoriza. Na hora de contar, conta assim como se fosse uma historinha da Bíblia da garotada. Já viu a Bíblia da garotada? É uma Bíblia que minha filha tem lá em casa. Uma Bíblia ilustrada com algumas historinhas, mas tudo muito resumido para criança. Mas a história é muito mais profunda que essa. O Deus Filho, Deus Criador, se torna ser humano e se doa, se entrega por nós. Essa é a notícia que a gente deveria colocar estampada no muro da nossa casa, no para-brisa do nosso carro, não de uma forma fazer disso uma coisa, sabe, aquela coisa chata? Não, mas com alegria no coração mesmo, não uma coisa vazia, não uma coisa, vou fazer, né? Todo evangélico faz isso, né? Põe um adesivo, vou pôr também. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, Jesus. Não, eu quero dizer isso para todo mundo, e é por isso que eu estampo isso em todos os lugares, nas conversas, nas oportunidades que eu tenho. Há um segundo movimento, que agora sim, um movimento humano. Isaías ouve a voz de Deus, então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? É interessante esse verbo ouvir, chamar. Ouvir acreditando no que foi dito. Ouvir tendo a consciência de que, não, realmente é Deus falando. Não, mas será Deus? Talvez, né? Será que Deus fala comigo? Deus está se importando comigo? Deus agora vai parar o que Ele está fazendo para se relacionar comigo? Sim. Isaías ouve com reverência, com temor e crê ser a voz de Deus. Ele ouve aquela voz e Ele dá créditos.
ele se interessa pelo que Deus está dizendo, ele se move em direção à voz, ele faz o que talvez outras pessoas não fizessem, ele não foge, ele não se esquiva, ele fica, ele fala, pode falar, Senhor, estou ouvindo, eu tenho interesse, é comigo, estou entendendo. Aparecem ainda mais outros 2 verbos ali, nesse contexto. Quem enviarei? O verbo enviar, shalá, lançar, ser enviado, ir em missão. Deus está querendo enviar. É a vontade dele que alguém vá, que alguém cumpra aquilo que é necessário que seja cumprido. Que alguém vá. Esse verbo ir, halak, tem a ver com liderar, com conduzir. Com alguém tomar a frente e dizer, não, isso é para mim, deixa para mim. Matar no peito e falar, é comigo. Não é com o cara que está do meu lado esquerdo, do meu lado direito, que está atrás de mim, não, é para mim. Deus está falando comigo. E se Ele está falando comigo, a responsabilidade agora é minha. Interessante. Isaías, em meio a esse cenário todo caótico que a gente viu, de chão tremendo, fumaça, a hora que ele percebe que é Deus falando com ele, Deus se comunicando, acabou o medo, acabou a preocupação, e ele começa a focar no que Deus quer fazer, a ouvir a voz de Deus. Isso é muito importante porque várias e várias vezes eu já me peguei sendo negligente. Acho que não é para mim não, isso que Deus está falando deve ser para outra pessoa. Várias e várias vezes sendo relapso com o que Deus está dizendo. Às vezes, até em reuniões como essa, a gente corre esse risco de olhar o celular, de perder o foco conversando com quem está do lado, de, sei lá, apareceu um mosquitinho na tela do projetor, pronto, já desviou o pensamento. Coisas simples, mas que mostram que a gente não está atento quando a gente deveria estar. O quão importante é quando Deus fala. É muito importante. É a coisa mais importante que a gente poderia ouvir. E Ele fala sempre. Terceiro movimento, Isaías responde ao chamado. E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Deus começa o diálogo, Deus lança o desafio. Isaías presta atenção e responde. Ele aceita ser enviado. É o mesmo verbo que foi usado na conversa, no início da conversa, quando Deus fala, é usado aqui agora na resposta. Amar. Agora com um foco um pouco diferente, no foco no conteúdo a ser seguido, aquilo que precisava ser feito. Eu quero. Essa missão eu aceito, eu topo. É para mim? Eu vou. E é isso que ele fala mesmo. Ele responde, envia-me. Enviar. De novo aparece também, shalá. Mas agora num sentido de quem está submisso. Não quem está enviando, mas sendo enviado. Ser enviado, ser direcionado para fazer aquilo que Deus quer. A oração é uma resposta. É uma resposta ao que Deus diz. Quando a gente acha que a gente está falando e Deus não está ouvindo, é porque a gente não se lembrou disso. Que a gente está num diálogo, que Deus está atento, que Ele já falou e Ele está conversando com a gente. Mas surge uma pergunta. Sei que deve estar na sua cabeça. Por que a gente deve orar dizendo, eis-me aqui, envia-me? Por que essa oração perigosa precisa ser parte do nosso relacionamento com Deus? Três motivos.
Primeiro, porque não há participação em Cristo sem participação em sua missão no mundo. Não dá para a gente ser igreja sem ir em direção às pessoas, sem servi-las. É através dessa missão que Deus nos dá, é que nós seremos a igreja que Ele quer que a gente seja. Uma igreja que não está em missão não é verdadeiramente igreja. A gente só pode ser quando a gente corajosamente diz: envia-me, e dá um passo em direção às pessoas. Isso é a missão de Deus. A gente chama isso, às vezes, na teologia, para fins didáticos, de missão integral. A missão integral, ela é uma missão que se preocupa com o todo. Então, ela vai em direção às pessoas, ela prega, ela evangeliza, mas ela também se preocupa em desenvolver ações práticas com as pessoas. Atos de amor. Ações sociais, sim. Ações políticas, sim. Ética e integridade em todas as esferas, do trabalho, na família, nas amizades. Isso é realizar a missão que Deus quer. Essa semana eu conversava com uma pessoa e a gente falava um pouco sobre essa questão do trabalho. E ao longo da conversa ficou claro para mim isso. Essa pessoa tem, segundo ela me disse, 80 colaboradores sob a sua responsabilidade. Bastante gente. É bastante responsabilidade. E a conversa estava em torno da dificuldade de trabalhar ali, como estava difícil, aquele ambiente, tantas coisas erradas. De repente, caiu minha ficha. Falei, Deus te colocou aí, nesse lugar. Ele te deu essa missão, essa responsabilidade é sua, são vidas, são 80 pessoas que se multiplicam por 80 famílias, pelo menos. Pense. É verdade, Túlio, é verdade. É uma grande responsabilidade. Eu não acredito que essa pessoa não soubesse disso. Talvez tivesse se esquecido. Como a gente corre o risco, às vezes, de esquecer que Deus nos colocou onde estamos para fazermos a missão dele onde estamos. Sim, alguns são chamados para ser pastores, outros não. Eu lembro que no seminário eu tinha uma professora que disse, e isso ficou marcado para mim, alguns de vocês que estão estudando aqui teologia, que para ser pastores, serão pastores numa igreja, outros não. Eu falei, nossa, que esquisito, que pessimista, né? Não, mas era isso mesmo. Alguns Deus colocou em outros lugares, em outras instituições, em outras esferas. Mas não deixam de fazer a missão. Assim como é com você, que não é pastor, mas também tem uma missão onde você está. Deus chama a gente, não é para a gente ficar só perto dele, mas para transbordar essa graça e esse amor que a gente recebeu. E a gente às vezes se esquiva dessa missão. A gente se coloca como, não, deixa que o pastor resolve. Isso aí é coisa para o pastor. Talvez para o presbítero, mas não para mim. A liderança da igreja está atenta a essas coisas. Deus está falando com você, te colocou ali, um lugar onde o pastor não entra, não tem acesso, e não só porque não entra, porque não tem o crachá para passar na roleta, não. Não entra porque não acessa o coração dessa pessoa que está aí convivendo com você no seu trabalho. É você que almoça com ela toda semana, se não todo dia. É você que divide mesa, divide um espaço, uma sala com ela. E é ali a oportunidade de você semear a boa notícia, a boa nova do Rei Jesus, que veio para libertar do sofrimento, da morte, das angústias, aquela coisa que a gente falou no começo, que a gente espera ver um dia acontecendo nesse mundo. Essa é a promessa. Jesus, ele vai para os céus.
e deixa claramente essa promessa de que ele vai voltar para concretizar o plano que era o plano perfeito do Pai, de resgatar, de restaurar a criação, de fazer novas todas as coisas. E quando ele vai, ele deixa a bola no nosso pé. Missões por meio de palavras e ação representam um testemunho muito poderoso. Então, não adianta só eu falar se eu não viver. Não adianta só eu abrir a Bíblia lá no meu trabalho e ficar mostrando que eu estou lendo, mas a minha vivência não é igual àquilo que está escrito. Se você é um homem de negócio, uma mulher de negócios, se você é um profissional liberal, um vendedor, um professor, onde Deus te colocou, Ele te colocou para influenciar. Ele curou o seu coração, mas Ele também quer curar outras pessoas. Ele quer que você influencie os funcionários, os clientes que têm contato com você, por meio do poder do Espírito Santo. Ele está te chamando a fazer isso e te capacitando a fazer isso na caminhada, para reconectar outras pessoas também. É interessante esse princípio de que a reconciliação com Deus não é um princípio individual. Não é uma coisa só para mim. É um princípio coletivo, é um princípio comunitário. É algo que não é para ser guardado a 7 chaves, num cofre ou numa conta bancária, como a gente tenta fazer com os nossos recursos nesse estilo de vida que a gente tem, individualista, narcisista, e que tudo é meu e é para mim. Não, é para compartilhar. A igreja de Jesus, que é o corpo de Cristo, deveria ser um mostruário, um trailer daquilo que vai acontecer quando Jesus voltar. Já mostrando, olha, o reino já foi inaugurado, já começou, o processo já está em andamento, a transformação já está acontecendo. Como eu disse, não é só porque a gente quer ou não quer, mas é porque é uma ordem de Jesus. Jesus a quem a gente diz seguir. Ele diz, ide, vão pelo mundo e anunciem. Preguem o Evangelho, preguem a boa notícia. Ensinem o que vocês aprenderam. Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vou estar com vocês nessa missão. Mas Ele não dá uma opção. É uma ordem. A gente precisa fazer uma distinção aqui muito clara do que é ministério e o que é missão. Porque às vezes você está pensando, Túlio, mas eu já sirvo na comunidade. Já não está bom? Excelente. É excelente. É parte do processo. Bom, não está ainda não. Pode ficar melhor. Por quê? Porque ministério é serviço aos da comunidade cristã. Geralmente a gente chama de ministério algumas coisas que acontecem aqui dentro. As crianças, a recepção, o pessoal do multimídia. Às vezes um ministério, ele transborda para fora da comunidade, o que é muito raro. Que é muito bom, mas é muito raro. Tudo isso é muito importante. O pessoal da música, cada um tem seu lugar no corpo. Mas a missão é o serviço aos não cristãos, aos de fora. Aqueles que ainda não entenderam o amor de Deus e que estão sofrendo as consequências disso. Se arrastando todos os dias, penando nas trevas. Então a gente precisa servir na comunidade, sim. Mas a gente precisa também se envolver além. Porque na comunidade é o quê? Aos domingos, às vezes durante a semana num grupo pequeno. Mas e o restante dos meus dias? Onde estão? Onde está a missão de Deus ao longo da semana?
Eu guardo num envelope, ponho dentro da carteira para domingo eu tirar. Não. Nós somos chamados a servir. Jesus fala que ele foi para o Pai, mas agora ele deixa com a gente a responsabilidade. Olha só que interessante essa frase do pastor indiano Ivan Satyavrata. Ele diz: Jesus usou o cetro em uma mão e a toalha na outra. E quanto a você? O Rei Jesus também teve humildade de pegar uma toalha, lavar os pés dos seus amigos, num símbolo de uma coisa mais baixa, o serviço mais humilhante que alguém poderia fazer naquela época. O escravo menor da casa é que fazia esse serviço. E ele fez. Fez com amor. Não foi para fazer um showzinho, mesmo porque não estava ninguém filmando, não tinha ninguém fotografando, ninguém postou isso nas redes sociais. Simplesmente por amor. E muito mais que isso ele fez ao se entregar naquela cruz. E a pergunta é: o mundo está se tornando um lugar melhor para se viver por causa da sua influência, da posição que você ocupa na sociedade, na empresa, na liderança de pessoas, seja no trabalho, na escola, nos grupos que você convive, de amigos, familiares? Porque essa é a nossa missão. O novo Israel de Deus somos nós. Algumas pessoas perguntam: mas Israel não falhou, a gente não pode falhar também? Pode. Então a gente vai falhar, né? Se a gente for por esse caminho, a morte e a ressurreição de Jesus foram em vão. Porque ele veio exatamente para reconectar nosso coração ao coração do Pai. E por meio do Espírito Santo de Deus, é possível a gente acertar. A gente vai, com falhas, acertar. A gente vai conseguir ser fiel, mesmo com dificuldades, mesmo errando de vez em quando. Mas o Espírito Santo de Deus que é derramado sobre nós, está atuando em nós, nos empoderando, nos capacitando a realizar essa missão. Essa é a promessa de Deus. E como Isaías, se a gente está ouvindo e dando atenção ao que está sendo dito por Deus, acreditando mesmo nisso, só nos resta orar, dizendo: deixa comigo, envia-me, me mostra o que tem que ser feito, que eu vou fazer. A missão era de Jesus enquanto ele estava aqui, agora é minha, agora é nossa. Nós somos o corpo de Cristo, vamos fazer. Jesus não chama a gente só para vir perto dele, ele chama a gente para ir por ele. Isso é muito claro. Então, ao longo dessa semana tem um desafio muito grande para nós. Muito grande. Pare e ouça a voz de Deus. Pare. Abre espaço na sua agenda para Deus, para ouvir a voz de Deus. Ele quer se comunicar com você. Alguma coisa da sua agenda vai ter que sair para outra entrar. Mas é a coisa mais importante. A gente faz planejamento estratégico para tudo quanto é coisa. Até para as férias, até para ir passar um final de semana em Campos do Jordão. A gente planeja onde a gente vai, o roteiro, faz tudo bonitinho. Quando é para planejar a nossa vida espiritual, nosso relacionamento com Deus, a gente relaxa. Se der tempo, a gente faz. Se der tempo, eu vou à igreja domingo. Se der tempo, eu vou no grupo pequeno que vai começar essa semana. Se der tempo, eu vou abrir um espaço na minha agenda para conversar com Deus, para ouvir a voz dele. Não. Prioridade. Ouça. Pare e ouça a voz de Deus.
Isso não é uma opção. Isso é vital para você e para quem ainda não encontrou o amor de Deus e precisa de você. Para você estar forte, fortalecido, alimentado, você precisa parar, ouvir a voz de Deus, se abastecer dele. Em partes é o que a gente está fazendo aqui, mas não é só isso. Ouse abandonar o individualismo que a cultura tenta impor e ore, envia-me. A gente falou da nossa sociedade de consumo individualista, narcisista, só pensa em si. Vamos mudar. A gente é assim? Essa é a nossa fotografia? Vamos mudar. É ousado? É. Vamos mudar. Pensar no outro, mais do que em mim, orar pelo outro, além de orar por mim, ir em direção ao outro. Está faltando isso? Vamos alimentar, vamos fazer. Como eu já disse, a fé cristã é sobre curar indivíduos, mas não só isso. É para curar esse mundo. A dimensão é muito maior. E a gente fica nessa mesquinharia, guardando. Não, um dia vai ter uma grande oportunidade e eu vou fazer isso. Sei lá, uma viagem missionária, um grande evento. Por enquanto vou me abastecendo, vou engordando aqui. A igreja não é confinamento. A gente não está que nem o gado, preso num lugar, comendo para engordar, para o abate. Não. A gente se alimenta para repartir, a gente se alimenta para ir em direção àquilo que Deus nos chamou a fazer. Terceiro, tome atitudes práticas em sua agenda para ir em direção às pessoas que Deus quer que você vá. Pensa nessas pessoas agora. Pensa em pessoas que estão ao seu redor. Pensa na sua agenda. O que vai ter que mudar? Mude, tome atitudes práticas. Chega amanhã, já corta ou acrescenta o que tem que ser acrescentado. Não dá para esperar. Quando a gente sair daqui hoje, a Fernanda falou, é muito bom a gente no final poder conversar, tomar um cafezinho, comer uma bolachinha, a gente fica aqui conversando, e ainda depois que sai daqui, uns vão para a pizzaria, outros vão para a sucaria, outros vão para a lanchonete tomar um milkshake, para a padaria. Viu que eu consegui não fazer merchandise de ninguém, né? Foi difícil. E acabou o que a gente conversou aqui. Ninguém mais lembra, ninguém mais comenta, no máximo vai falar, nossa, mas como foi chato hoje, né? Nossa, mas que camisa era aquela que o Túlio estava usando? Só. É o que sobra. Então eu quero desafiar você que vai tomar um milkshake, que vai comer pizza, hoje, quando sair daqui, ou se for para casa, jantar com a sua família, ou o que você for fazer. No caminho, ou quando chegar lá na pizzaria, onde você for, converse sobre o assunto que hoje a gente conversou aqui. Prolongue essa conversa. Compartilhe o que Deus falou com você, o que Deus falou no seu coração. Fala, olha, Deus falou no meu coração que tem uma coisa que eu preciso fazer, eu queria compartilhar para você. Você podia orar por mim ao longo dessa semana, ao longo desse mês, para que eu consiga? E a gente vai se falando e vai trocando ideias. De repente, até você compartilha com uma pessoa que ela fala, nossa, era parte do quebra-cabeça que estava faltando para encaixar na ideia que eu estou aqui do que Deus falou comigo. Vamos trabalhar juntos? Deus não quer que a gente saia daqui e esqueça o que a gente conversou, porque é a palavra dele, e a palavra dele é primordial, é a coisa mais importante. E ele não está só falando qualquer coisa, ele está nos dando uma tarefa, nos dando um direcionamento, uma missão muito clara. E se a gente quer fazer essa oração perigosa e dizer, envia-me, tem que ter clareza de que vai dar trabalho. Vai ter, às vezes, um custo. Custo do seu tempo, custo financeiro, custo de
ouvir certas coisas que você não queria ouvir. Foi assim com o próprio Isaías, gente. Ele passou 40 anos como profeta, falando para um povo desobediente que não queria ouvir. Ele era o cara da nobreza, um aristocrata. Ele deixa tudo isso, essa zona de conforto, o bem bom que ele podia viver, e vai pregar essa mensagem dura, de arrependimento, de juízo, para um povo que não queria ouvir o que ele tinha para dizer. E que além de não querer ouvir, ainda tratava mal. Então, nem sempre vai ser confortável. Nem sempre vai ser a coisa mais gostosa, mas é a coisa mais importante, a decisão mais importante a ser feita. Quem sabe no final da nossa vida, quando a gente chegar lá para os 120 anos, como o princípio bíblico diz que a gente pode viver, 130, a gente vai olhar para trás como o apóstolo Paulo disse, quando ele estava se despedindo, próximo da sua morte, ele diz: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Eu quero chegar no final da minha vida fazendo esse tipo de consideração final. E você? É uma oração arriscada. Envia-me. É uma oração perigosa. Mas ela é fundamental para a gente continuar crescendo, amadurecendo, nos aprofundando nesse relacionamento tão gostoso com Deus.